conditional sentences. E a gente vai juntos aqui, então, para resolver aqui como é que funciona essa história de conditional sentences. Então, primeira coisa que a gente precisa se ligar aqui é que existem vários tempos para a gente usar as frases condicionais aí, tá? Quando a gente usa a frase no simple present, a gente vai ter a condição com will. Na realidade, o contrário. Quando a gente tem a condição no simple present, a gente vai ter o will sendo apresentado para nós como sendo a consequência. Tá difícil de sair essa palavra. Tá? Então, eu digo o seguinte, ó, Janice will be a good teacher if she studies a lot. Eu estou usando o will aqui para estabelecer qual é a consequência, né? Janice will be a good teacher. Ela será uma boa professora. Qual é a condição para que isso aconteça? Aí essa condição, ela aparece para nós no presente. If she studies a lot. Ela precisa fazer algo agora, no presente, para que no futuro ela seja uma boa professora. Então, se liguem aí, porque isso aqui é uma coisa assim que há uma grande probabilidade de acontecer, né? Então, a gente usa o will para estabelecer essa condição, certo? Eu estou dizendo assim, ó, se ela fizer isso, tal coisa acontecerá. As conditionals, elas vão aparecer também de forma invertida para nós. E daí a gente vai usar a vírgula ali, né? Então, eu posso dizer o seguinte, if Janice studies a lot, she will be a good teacher. If Janice studies a lot, she will be a good teacher. É a mesma frase de cima, só que agora de forma invertida. Isso vai acontecer bastante também, tá? É bem comum. Olha a outra frase aqui, ó. They will make pizza if they get home early. Ou seja, qual é a condição para que eles façam pizza, né? Se eles chegarem em casa cedo, eles farão pizza, certo? Então, essa é a condição. A minha condição, ela aparece no presente. E a consequência, ela vem com will, vem no futuro. Ok? If they get home early, they will make pizza. Mesma frase, mesma coisa, só que de forma invertida. Sempre que a gente usa a frase com if na frente, a gente vai usar a vírgula ali para separar as orações aí, certo? If they get home early, they will make pizza. Another one. Agora eu estou usando o negativo, né? Eric won't pass this year if he doesn't do the homeworks. Eric won't pass this year if he doesn't do the homeworks. Ou seja, o Eric não passará este ano, né, se ele não fizer os temas. Nós temos, então, a condição negativa e a consequência também negativa. Mesma coisa, a gente pode fazer a inversão aqui. If Eric doesn't do the homework, he won't pass this year. Certo? Então, compreendam aí que a gente está usando o simple present para o que vai acontecer agora, né? Neste momento, certo? Para a condição. E o que vai acontecer no futuro? Aí a gente vai usar o will, ok? A gente pode usar o simple present como condição e a forma infinitiva também, ou até mesmo um modal, para estabelecer a consequência, né? If you talk to my sister, tell her to call me. If you talk to my sister, tell her to call me. Percebam que o to aparece aqui, to call, certo? É a forma infinitiva do verbo, né? Dependendo do verbo que a gente usar, no caso aqui, diga a ela para me ligar, né? A gente vai usar, então, a forma em infinitivo. Mesma coisa vai acontecer invertendo a frase, né? Tell my sister to call me if you talk to her, right? Aí a gente tem outra aqui, ó. If you run early in the morning, ó, a condição. If you run early in the morning, presente, tá? You can go to the party at night. You can go to the party at night. Estou usando um modal aqui para estabelecer qual é a consequência, né? Você pode ir à festa à noite, certo? You can go to the party at night if you run early in the morning.
Aí a gente vai ter a condição que eu acho que é a mais usada, que é a forma que mais aparece para nós, que é quando a gente usa o simple past you would para estabelecer a consequência, né? Então eu digo o seguinte, ó, Janice would be a good teacher, né? A Janice seria uma boa professora if she studied a lot. Se ela estudasse muito lá no passado, né? Percebam então que agora a gente tem o verbo study aqui no passado, certo? Por que eu tenho o verbo study no passado? Porque eu usei o would para estabelecer a consequência, certo? Eu posso dizer também if Janice studied a lot, se ela estudasse muito, she would be a good teacher. Ela seria uma boa professora. Percebam que aqui a gente já diminui a possibilidade disso acontecer. Por quê? Porque estamos falando de algo que teria acontecido, né? Ah, que pode ser mudado ainda, teoricamente, pode, mas é algo que já foi para o passado, né? Janice would be, ela seria uma boa professora se estudasse, if she studied a lot. Depois eu tenho o seguinte, they would make pizza if they got home early. Eles teriam feito pizza, né? Ou eles fariam pizza se chegassem em casa cedo. Estamos falando de coisas que estão num passado recente aqui, certo? Primeiro eu disse que eles farão pizza se chegarem em casa cedo, né? Causa e consequência. Se chegarem em casa cedo, eles farão pizza. Aqui eu estou dizendo que eles fariam pizza se chegassem em casa cedo. Então, eu estou falando de algo do passado aqui, certo? If they got home early, they would make pizza. Depois, Eric wouldn't pass this year. Então, Eric não passaria este ano if he didn't do the homeworks, né? Se ele não tivesse feito o tema, ou se ele não fizesse o tema no passado. Percebam, então, que o que dá a entender nessa frase é que o Eric passou, certo? Mas ele não teria passado, mas ele não passaria se não tivesse feito os temas. Ok? E aqui eu sempre coloco a frase aí normal e ao contrário, para a gente entender que as duas são comuns de acontecer. Tá? If Eric didn't do the homework, he wouldn't pass this year. Aqui eu estou colocando em ordem, né, a causa e a consequência, certo? Se ele não tivesse feito o tema, ele não passaria neste ano, certo? Então, essa aqui é a forma mais comum de aparecer para nós aqui, que é o would na questão condicional aí do simple past. A gente pode usar o could também, né, que é um modal aí para nós. Janice could be a good teacher. Ela poderia ser uma boa professora, né? If she studied a lot, né? Mesmo esquema, o tempo do could e do would é o mesmo. Te liga que o would, ele transforma o verbo, né? Seria would be, né? Seria uma boa professora. O could aqui é o verbo can, como se fosse o verbo can junto com would. É o passado do verbo can, dizendo o seguinte, a Janice poderia ser uma boa professora if she studied a lot. Né? Aqui nós temos, então, o can para estabelecer essa condição aí. They could make pizza if they got home early. Eles poderiam fazer pizza se chegassem em casa cedo. Eric couldn't pass this year if he didn't do the homework. O Eric não poderia passar esse ano se não fizesse o tema. Então, o simple past ele vai vir junto com would ou vai vir junto com o could, dependendo da forma aí do que eu quero dizer também. Gente, alguma dúvida até aqui? Tranquilo aí para vocês? Barbadinha, sem mistério? Barbadinha. Bem tranquilo? Então tá. Isso aqui não tem muito mistério mesmo, tá? É só uma questão de organizar pensamentos, assim. E daí a gente tem o past perfect junto com would no present perfect, né? E daí é o que vai dar, assim, uma certa confusãozinha mental, assim, porque a gente não está muito acostumado com isso. Quando a gente faz a tradução aí, para alguns dá um bug aí, né? Então eu digo o seguinte, ó, you would have been a good teacher if you had studied a lot. Percebam que eu estou organizando o pensamento
Então, eu estou dizendo o seguinte, ó, você teria sido uma boa professora se tivesse estudado muito. Você teria sido uma boa professora se tivesse estudado muito. Ok? Reorganizando, ó, botando em ordem de tempo. If you had studied a lot, se você tivesse estudado muito, you would have been, é isso mesmo, would have been a good teacher. Você teria sido, te liga que o would, ele transforma o have, né, o tempo do have, would, ele transforma o have. Então, eu digo o seguinte, you would have been a good teacher. Você teria sido uma boa professora ou um bom professor. They would have made pizza. Eles teriam feito pizza, tá? They would have made pizza if they had gotten home early. Se estivessem chegado em casa cedo. Isso, tá. Para, bicho. Fica aí. If they had gotten home early, se estivessem chegado em casa cedo, they would have made pizza. Eles teriam feito pizza. Tá? Esse tempo aqui, ele é mais xaropinho um pouquinho, porque isso aqui fica mais no passado ainda, né? É algo impossível de acontecer nesse momento, né? Quando eu digo assim, se você tivesse estudado muito, você teria sido um bom professor, né? Eu quase que estou dizendo assim, agora nem professor é mais, né? Então não adianta mais pensar neste assunto, certo? If they had gotten home early, se eles tivessem chegado em casa cedo, they would have made pizza, eles teriam feito pizza. Esse tempo aqui já passou, ele não acontece mais, certo? E o último aqui, então, Eric wouldn't have passed this year, né? Ele não teria passado este ano if he hadn't done the homework, se não tivesse feito o tema. Então, era uma coisa impossível, ele não teria passado se não tivesse feito o tema, não daria mais para recuperar. Ok? A gente pode usar o could também, no lugar do would, em relação ao tempo, né? You could have been a good teacher. Você poderia ter sido um bom professor if you had studied, se você tivesse estudado muito, né? Então, o could, ele vai tomar o lugar do would aqui, para dizer que poderia ter sido. They could have made pizza. Eles poderiam ter feito pizza if they had gotten home early, se tivessem chegado em casa cedo. Esse tempinho aqui, ele é mais xaropinho e ele é menos usado também. O mais usado de todos é o do meio ali, né? É o would, né? Para dizer que algo aconteceria se tivéssemos tomado tal atitude. É algo que a gente já viu a consequência e a gente vê uma possibilidade de mudança se a atitude tivesse sido diferente. Mas também é bastante usado quando a gente trata de futuro, né? Se eu vou falar de algo que vai acontecer, eu posso estabelecer essa condição, a causa e a consequência, certo? Então, isso vai aparecer bastante aí para nós. Olha aqui. If you play every day, you get better. Me ajuda aí, qual delas se encaixa melhor aqui? If you play every day, you get better. Vai usar o would, will, or would have get better? Would or would? If you play every day, aqui está o segredo, no play no presente, se você jogar todos os dias. Então, só would. Vai ser o would? Alguém arrisca outra aí ou é o would mesmo? Eu achei que fosse o Wilson. Eu também, eu vou no Smith aí. Aqui vai ser o will. Por quê? Porque o meu verbo original aqui, ó, if you play every day, se você jogar todos os dias, nós estamos falando de algo do presente que vai influenciar onde? No futuro. Então, eu digo o seguinte, if you play every day, you will get better. Você melhorará, né? É isso que está dizendo aí, você vai ficar melhor, certo? Então, te liga, quando o verbo está no presente e na causa, a consequência vai ser no futuro, will, certo? Aí a próxima aqui, ó.
If Maurice had stopped smoking, he taranã, lived more. E aí? Pegando o negócio aqui. Would. Quero mais opiniões. Vou de would também, sir. Vai de would. If Maurice had stopped smoking, he would live more. É isso? Não, olha, Parece. pensa na frase comigo. Se Maurice tivesse parado de fumar, ele teria vivido mais. Isso é uma coisa que já não acontece com Maurice. Would have. Isso, Would não vive mais, certo? Então, if Maurice had stopped smoking, he would have lived more. Ele teria vivido mais. A gente não vai usar só o would nem o will aqui. E a próxima? If they got out early, they taranã, visit my mother. If they got out early, se eles saíssem cedo, é isso que eu estou dizendo aí, eles, they would visit, they will visit, or they would have visited. Help. Só. Só? Não. É isso aí. Ok? If they got out early, they would visit my mother. Se eles saíssem cedo, eles visitariam minha mãe. Right? Então, o tempo da causa vai influenciar no tempo da consequência. Se a minha causa ela está no presente, if you play every day, a consequência ela estará no futuro, né? You will get better, certo? Que nem o Bica aí, que estava treinando todos os dias em casa, ele e o Muro ali. Aí chegou depois da pandemia, ele melhorou, certo? Causa no presente, consequência no futuro. Nesse caso aqui da segunda frase, if Maurice had stopped smoking, a causa está lá no passado, né? Se ele tivesse parado de fumar. Se ele tivesse parado de fumar, he would have lived more. Ele teria vivido mais. Esse would have é como se fosse um verbo só na tradução aqui, né? Ele teria, certo? Te liga que o verbo would, aliás, que o would, ele transforma o verbo, né? Então vai ficar, ele teria vivido mais. Já nessa aqui, nós temos algo no passado simples. If they got out early, né? Se eles saíssem cedo. Se eles saíssem cedo, o que aconteceria? Né? They would visit my mother. Então, por isso que eu vou usar só o would aqui e não outro tempo aqui também. Deu para entender isso, gente? Eu sei que para alguns talvez pareça meio complicadinho assim, mas não tem grandes mistérios. À medida que a gente faz aí, que a gente exercita isso, a gente acaba entendendo bem também. Na próxima aula aí, amanhã, eu vou passar um exercíciozinho para vocês fazerem a respeito disso. E daí depois a gente corrige aí para tirar as dúvidas eventuais de vocês. Certo? Abraço. Hoje a aula foi rapidinha, né? Vocês não tiveram dúvidas ou não estavam muito a fim de participar, ou alguns estavam dormindo ali ainda. Não estou em dúvida, não. Não tem dúvida, né, Dudu? Tava dormindo mesmo. Aquela rápida. Mesmo. Aquela rápida. Hoje foi rapidinha a aula, é verdade. Tá bom, gente? Então tá, por hoje é só. A gente amanhã tem uma atividadezinha aí para fazer e na semana que vem, basicamente, é a nossa última aula antes da prova, né? Depois já é semana de prova aí nos dias 16 em diante aí. Então, se liguem aí para deixarem as atividades todas em dia, para não acumular nada lá para o final, né? Para que a gente possa ter tudo certinho aí, direitinho. Ok? Abraço. Have a nice day, guys. Bye-bye.
Tchau, senhor. Tchau, senhor. Abraço! É um cara animado esse Bica. Have a nice day. Have a nice day, Dudu.